Na verdade, eu encontrei o Rodrigo Silva num restaurante lá em Engenheiro Coelho, onde ele mora. E eu contei pra ele que eu tava vindo pro Líbano. Nessa que eu contei pra ele que eu tava vindo pro Líbano, ele falou que tinha um sonho de vir pro Líbano, que existiam ideias de projetos para gravar aqui no Líbano, porque aqui é um dos locais, um dos países onde tem muita história bíblica, né? Por onde Jesus passou e tudo mais, e ele tinha um sonho de vir aqui. Aí ele falou que tá aí, e a gente vai se encontrar, e eu vou apresentar pra ele o Vale do Bekaa, onde que há 11 anos atrás estourou a guerra com a Síria. E essa guerra que estourou há 11 anos, como o Líbano é divisa com a Síria, muita gente veio se refugiar aqui no Líbano. Então no Vale do Bekaa tem em torno de 180 campos de refugiados. E aí eu vou estar mostrando para ele um pouquinho dessa realidade. Encontrei o Pedro Caron, e o Pedro Caron eu já o conhecia desde o Brasil, desde que ele estudava lá na UNASP. E a última vez que nós havíamos nos visto foi num encontro casual. E ele é um tipo de jovem que me dá esperança ainda com a juventude, que eu olho e falo assim: Senhor, eu gostaria que Jesus voltasse antes de eu envelhecer e aposentar. Mas se Cristo, por uma decisão divina, resolver demorar para voltar, eu olho para jovens como Pedro e respiro aliviado que eu tenho para quem entregar a batuta, sabe? O evangelho não vai morrer, não. Vamos embora então. Antes então da gente ir para os campos, para a gente poder comprar alguma coisa, ter transporte, botar gasolina, tudo, aqui é o local onde você vai conseguir melhor trocar dinheiro. Entendi. O preço melhor vai ser aqui. Aqui tem um local que eu troco dólar, onde eles falam português. Ah, que bom! Então eu vou conseguir trocar dólar aqui, que é com esse meu amigo aqui. Meu amigo, prazer conhecê-lo, viu? Grande abraço. O Pedro veio com a gente na van, ele deixou o carro estacionado e ele começou a me preparar para o que eu iria encontrar aqui, né? Muita tristeza, muito trauma, muita decepção, mas em contrapartida, paralelo a isso, muita esperança, muito sorriso no rosto e muito gesto de bem-vindos. Chegamos, gente. Chegamos. Uau. Rodrigo. Esse é um dos acampamentos que a gente trabalha, né? Porque como são... Aqui no Vale do Bekaa tem em torno de 180 acampamentos de refugiados. Normalmente a visão quando a gente vem do Brasil, e eu também tinha, era que ia ser tipo assim, 2 grandes acampamentos e milhares de pessoas. Mas aqui tem 180 campos de refugiados. 180, é muita gente. Você tem uma noção de quantos refugiados tem só aqui no Líbano? A gente está quase chegando em 2 milhões de refugiados. Muita gente. E eu fico imaginando porque aqui vocês lidam com os dois extremos, do calor e do frio. Sim, as 4 estações aqui são tremendamente bem trabalhadas. Primeiro campo de refugiados, alguém lá ficou meio incomodado da gente filmar. Eu entendo o incômodo dele, porque eles não são bichos no zoológico para todo mundo ficar tirando foto, né? Eles são seres humanos com suas histórias, as suas dores, seu orgulho próprio.
mas mesmo assim foram muito atenciosos. Eles só tinham medo porque podiam ter problemas com o exército. O Pedro já filmou lá com uma câmera pequena, um celular, mas quando chegou uma equipe com algo mais profissional, eles ficaram com um pouco de receio. Então nós fomos para um outro campo. Bye, bye! Chegamos. Esse aqui é um outro campo. Aqui, esse acampamento específico, é todo mundo uma família. Essa família aqui é a família Molaia. Molaia. Então um é primo do outro. Muitos acampamentos aqui, você vê que vão ser desse tamanho porque são de família. E outra coisa que você vai ver nesse acampamento também aqui, eles plantam também. As crianças foram a parte mais sensacional, porque o sorriso delas, a alegria, a espontaneidade, eu tenho certeza que uma boa parte daquelas crianças, alguns já estão aqui há mais de uma década, ou seja, muitas daquelas crianças que estavam sorrindo de bem com a vida, experimentaram coisas que muito adulto no Brasil, por menos do que isto, está pagando 1 ano de terapia e não consegue esquecer do trauma. E não estou chamando essas pessoas do Brasil de fracas, não é isso, meu objetivo não é esse. Mas é mostrar que muitas vezes a solução para os meus problemas é não tratar o meu problema como um filho único mimado. Porque enquanto eu estiver no Brasil, sofrendo com o trauma que eu tenho, porque alguém que eu amo me abandonou, porque um assaltante colocou arma na minha cabeça, ou porque o meu pai me bateu na infância, se eu ficar demais focado nesse trauma, esse trauma vai consumindo todo o meu tempo, toda a minha energia, toda a minha emoção, todo o meu estímulo de vida. Agora, quando você descobre na fraternidade, na caridade, no apoio a outras pessoas que estão sofrendo, tanto ou mais do que você, quando você vem para cá e você vê pessoas que fugiram de bomba, deixando para trás a casa com tudo, sorrindo, você consegue uma terapia muito lúcida para o seu problema. Um caso de refugiado na Bíblia, que foi um caso até de punição, foi o caso de Caim. No livro do Gênesis, Caim matou Abel. Caim, evidentemente, foi odiado por todos e todos iam querer matar Caim. Então Deus, para ao mesmo tempo punir Caim e proteger Caim, olha que interessante, punir e proteger. Deus colocou uma marca em Caim. Nós não sabemos que marca era esta, se era um sinal na testa, se era um sinal no braço, uma marca visível. E Caim seria agora um desterrado, um refugiado. Ele iria fugir de onde ele estava, dos seus, e morar num lugar ermo. E Deus falou, qualquer um que matar Caim vai ter punição 7 vezes maior. Então você vê, Caim foi um refugiado. Mas nós temos também outras situações de refúgio na Bíblia, quando fala, por exemplo, das cidades de refúgio, quando alguém matava o outro, mas foi em legítima defesa, qualquer coisa, para não ser morto pela família, ele corria para um lugar que a Bíblia chama de cidade de refúgio. Ele procurava o sacerdote e pedia asilo ao sacerdote. E temos pessoas também que eram refugiadas, mesmo sem terem feito nada de errado. Vários servos e servas de Deus fugiam porque tinham feito o bem. Por isso que um dos salmos diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Veja, Deus é o nosso refúgio. Ora, se Deus é o nosso refúgio, obviamente eu só posso ser um refugiado de Deus. O próprio apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, escreveu o Apocalipse enquanto estava como um desterrado na ilha de Patmos. E antes disso, ele era quase um refugiado contra os cristãos que tiveram que sair de Jerusalém quando foram perseguidos pelos judeus. Ou seja, a história de refúgio é a própria história do povo de Deus.
a gente estava voltando na van e eu estava filmando os garotinhos, que eles vêm correndo do Antial para a van, e eles viram com o celular eu filmando, e 2 garotinhos pegaram o seu chinelo e ficaram fazendo assim como se estivessem também filmando no imaginário deles. Eu tenho um telefone, eles têm um chinelo, mas eles têm a criatividade, que eu espero nunca perder. Principalmente pelo seguinte, esse é o ponto mais importante que eu tenho para dizer. Já que eu falei que a história do povo de Deus no passado se mistura com uma história de refugiados, o livro de Hebreus fala de homens e mulheres de Deus que viviam escondidos nos antros da terra, nas cavernas, fugindo, sofrendo perseguição. E lá diz, homens dos quais o mundo não era digno. Em outras palavras, pessoas que tinham coragem de ficar firmes pelo que é correto, pelo que é certo, pelo que é verdadeiro, ainda que caiam os céus. Muitos estão aqui como refugiados contra a sua vontade, eles foram expulsos pela guerra do seu país. Eu também, às vezes, vou ter que assumir uma situação de refugiado, porque a minha expulsão pode ser diferente. Pode ser uma expulsão não de guerra, no sentido de bomba, de míssil, mas no sentido de valores morais e éticos. Quando o mundo criar uma situação em que ou você nega aquilo em que você acredita, ou você será perseguido e terá que ser um refugiado. Eu espero que quando isso acontecer, eu tenha a coragem de ser um refugiado por aquilo que eu creio ser a verdade, pelo Deus que eu digo amar. Aqui eles chamam esse lugar de Marsh al-Anjar. Quando um sítio arqueológico já está devidamente explorado, mapeado e até colocado num parque nacional, aí vem os turistas tirar foto e registrar lá no livro de visitas. Alguns outros sítios arqueológicos ficam até bem preservados, mas estão fora da rota do turismo, então esses são mais vazios. E um terceiro tipo de sítio arqueológico é esse que a gente tem aqui, ó, completamente bruto, se eu pudesse dizer, não preparado para visita de turistas, com muitas interrogações ainda, poucas certezas. A gente pode falar que é romano, pelo estilo arquitetônico, mas qual seria a divindade que estava sendo adorada aqui? A gente pipoca a mente de questões e hipóteses. Agora o chato é que muito da arqueologia às vezes não é desenvolvido por falta de recurso financeiro. Compreensível, né? A gente está aqui numa fronteira tensa. Então, entre gastar o dinheiro com uma pesquisa arqueológica ou fortalecendo o exército para proteger a fronteira do país, é claro que a segunda opção ganha, né? E esse tipo de pedra aqui, ela para mim ela chama atenção. Na época de Herodes o Grande, o rei Herodes mencionado na Bíblia, Roma dominava. E Herodes, quando vai fazer as pedras do Templo de Jerusalém, ele faz justamente nesse formato aqui, com essa parte mais sobressaltada e essa moldura aqui. A gente até chama isso lá de pedra herodiana. Então a gente sabe que a famosa pedra herodiana usada lá em Jerusalém, na verdade era apenas uma cópia herodiana do estilo greco-romano, ou romano nesse caso. Mesmo não sabendo quem foi adorado nesse lugar, uma coisa já ficou clara para mim, clara. Quando a Bíblia adverte os hebreus da idolatria, dos deuses pagãos, fazia sentido os profetas baterem tanto nessa tecla, porque hoje a gente fala de Baal, fala de Asherah, de Astaroth, Baalat. Esses nomes não significam muita coisa para a gente, mas naquela época
O culto a esses deuses tinha um apelo incrível, significativo. Até em qualquer lugar você tinha um templo monumental. A cultura politeísta estava em todo lugar. Ser monoteísta e adorar o Deus de Abraão, num contexto desse, era um suicídio intelectual e social. Aliás, situação essa que continuou até a época de Jesus, que é quando esse templo aqui funcionou. Acreditar que o Messias viria da Judéia e que um homem que morreu crucificado seria o salvador da humanidade não fazia sentido nenhum. E embora eu não tenha trazido a minha Bíblia comigo, eu deixei com a Laura lá no carro, eu acho que compensa eu lembrar um texto de Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, porque os gregos buscam sabedoria e os judeus buscam sinais. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os não-judeus. É o desafio de hoje também, né? Ter a coragem espiritual de acreditar em Deus, mesmo que para isso eu tenha que remar no contrafluxo da sociedade.